Muita gente olha no espelho e fica na dúvida: será que eu preciso mesmo usar aparelho ortodôntico? Então, às vezes, os dentes estão um pouco tortos, mas nada que incomoda tanto assim. Ou então, o sorriso até parece alinhado, mas algo na mastigação ou até mesmo na fala não está funcionando direito. E tem também quem nunca usou aparelho, mas já ouviu alguém dizer que deveria usar, sem nunca ter muita certeza sobre isso. Então, essa dúvida é muito mais comum do que parece. E a verdade é que nem sempre a resposta está visível no espelho. Tem alguns detalhes que só com uma análise mais técnica, com uma experiência clínica, conseguimos identificar. Então, eu sou o Dr. Martim Ancila, eu sou ortodontista há mais de 20 anos, e neste vídeo eu quero te mostrar com clareza como saber se o seu caso realmente precisa ou não de um tratamento ortodôntico. Então você vai entender os critérios que um ortodontista considera e vai sair daqui hoje com mais segurança para dar o próximo passo. Então, com base já em informações precisas e mais confiáveis. Então vamos lá. Então, muita gente só pensa em usar aparelho quando os dentes estão visivelmente tortos. Mas a verdade é que nem sempre os sinais de que algo precisa ser corrigido são tão óbvios assim. Às vezes, a pessoa sente algum incômodo ao mastigar, dor de cabeça frequente, estalo na mandíbula, desgaste nos dentes, dificuldade de respirar pelo nariz ou até mesmo vergonha ao sorrir. E não percebe que tudo isso ele pode estar relacionado à mordida, ao posicionamento dos dentes. Em outros casos, o que incomoda é a parte estética, um dente fora do lugar, um sorriso assimétrico, dentes que se movimentaram com o tempo, e tudo isso também é motivo para buscar uma avaliação ortodôntica. Só que a dúvida surge, porque nem sempre a pessoa sabe o que está acontecendo de fato com o seu sorriso. E isso vai gerando uma insegurança, tanto para quem está pensando em começar, quanto para quem vem adiando essa decisão de iniciar o tratamento ortodôntico. Então, o que eu quero te mostrar aqui é que existem alguns sinais claros que indicam a hora certa de procurar um ortodontista. E quando você entende esses sinais, fica muito mais fácil decidir com segurança. Então, vamos direto ao ponto. Quais são os sinais que mostram que você pode precisar usar aparelho ortodôntico? Então, eu costumo dividir esses sinais em 3 grupos: os estéticos, os funcionais e clínicos. E você vai perceber que muitas vezes os sinais se misturam. Então, os primeiros sinais estéticos é aquilo que você consegue perceber se olhando no espelho, ou em fotos, ou ao sorrir, com dentes tortos, girados, principalmente na frente, dentes muito separados, que são os diastemas, dentes encavalados, um por cima do outro, sorriso com excesso de gengiva aparente, que é o sorriso gengival, um desvio da linha média, quando o centro dos dentes superiores não coincide, não bate com o centro dos dentes inferiores, mordida aberta, ou seja, quando os dentes da frente não encostam ao morder, mordida cruzada, quando os dentes de baixo ficam por fora dos dentes de cima, em algum ponto da arcada. Também tem os dentes superiores muito à frente dos dentes inferiores, que é a sobressalência aumentada. Quando você tem a arcada superior muito estreita, dando a aparência de um sorriso murcho, ou aqueles corredores escuros que ficam nas laterais. Sorriso assimétrico, quando um lado parece mais alto ou mais inclinado do que o outro. Então, esses sinais podem não causar dor, mas geralmente o estético, eles afetam a autoestima e muitas vezes também eles estão ligados a questões funcionais que precisam ser avaliadas. Também tem os sinais funcionais, que eles são percebidos no dia a dia, ao mastigar, ao falar ou respirar. A dificuldade de mastigar de forma confortável e equilibrada dá uma sensação de que os dentes não encaixam direito ao fechar, ao morder. Às vezes sente estalo, dores na articulação próximo ao ouvido, dor de cabeça frequentemente, e isso ocorre ao acordar, dores musculares no rosto ou no pescoço. Também tem desgastes dos dentes em alguns pontos isolados, mesmo sem ter o bruxismo diagnosticado. A respiração predominante pela boca, alterações na fala, dificuldade de pronunciar certos sons. Esses sinais mostram que algo está desalinhado na mordida. Mesmo que o sorriso pareça normal, esses problemas eles podem causar desconforto, dor ou até sobrecarregar ao longo do tempo a arcada.
E os sinais clínicos, eles são identificados com a ajuda do profissional, mas que você pode suspeitar de ter esses sinais, como uma retração gengival, uma inflamação em áreas de difícil higiene, dentes que mudaram de posição com o passar dos anos. Também tem perdas de dentes que causam movimentação ou inclinação dos dentes vizinhos, dificuldade para passar fio dental em algumas regiões, acúmulo frequente de tato, sempre nos mesmos locais, dentes que parecem estar afundando ou parecem menores do que normal por falta de contato com os dentes antagonistas, histórico frequente de dentes mal posicionados, restaurações, canais. Então, esses sinais nem sempre são perceptíveis visualmente, mas eles fazem parte do quadro geral que o ortodontista avalia para indicar ou não o uso do aparelho. Então, resumindo, se você identificou um ou mais desses sinais, seja no espelho, nas suas fotos, ou no seu dia a dia, na sua rotina, vale já a pena pensar em passar por uma avaliação ortodôntica. Porque quanto mais cedo a gente identifica, mais simples costuma ser o tratamento. Muita gente percebe um ou mais daqueles sinais que falamos agora há pouco, mas decide esperar, deixar para depois. Aí pensa, não está tão ruim assim, dá para ir levando, mais para frente eu vejo isso. E aí que mora o perigo, porque na ortodontia o tempo pode ser um fator decisivo entre um tratamento simples e um tratamento mais complexo. Então, porque o que hoje parece apenas um dente girado ou um leve desvio, com o tempo pode piorar. E piora mesmo. Então, vamos a alguns exemplos reais sobre isso. Um dente que está torto e dificulta a higiene. Com o passar dos meses ou anos, isso vai favorecer o acúmulo de placa e tártaro, resultando em gengivite, cárie ou até mesmo perda óssea. Um paciente com mordida cruzada só de um lado, ele pode sobrecarregar um lado da mastigação sem perceber. E com o tempo, isso gera dor muscular, estalos na articulação ou até mesmo uma assimetria facial. Eu já vi muitos casos em que um único dente fora do lugar, ele empurra os outros, causando um desalinhamento progressivo que vai se agravando com o tempo. Além disso, quanto mais os dentes se movem sozinhos, mais difícil é trazer tudo de volta para o lugar ideal. Em alguns casos, isso exige extrações, aumento no tempo de tratamento ou até o uso de recursos adicionais, como mini implantes ou elásticos intermaxilares. Um outro ponto, se você perdeu um dente e ainda não usou o aparelho para reorganizar os espaços, os dentes ao redor começam a inclinar ou migrar, dificultando o implante depois. Ou seja, quanto mais tempo você espera, maiores são as chances de o tratamento se tornar mais demorado, mais caro ou até mesmo mais complexo. E é por isso que o ideal é buscar orientação assim que surgirem os primeiros sinais. Mesmo que o tratamento não precise começar de imediato, pelo menos você já sabe o que está acontecendo, já tem um plano, um diagnóstico e evita surpresas lá na frente. Então, vamos recapitular os principais pontos. Primeiro, você entendeu que não é só o dente torto que indica a necessidade de aparelho ortodôntico. Existem sinais funcionais, como dor ao mastigar, estalos, dificuldade de higiene, e também sinais estéticos, como um desvio de linha média, uma mordida cruzada, dentes superiores muito à frente dos dentes inferiores, mordida aberta. Então, tudo isso precisa de uma avaliação. Depois, falamos sobre a importância de buscar clareza com o ortodontista, porque só assim você vai saber exatamente o que está acontecendo, se precisa ou não de aparelho e qual é o melhor caminho. E por fim, vimos que esperar demais pode complicar tudo. O que hoje parece simples pode piorar, gerar desconforto, aumentar com o tempo de tratamento e o custo. Então, se você está com alguma dúvida ou sente que seu sorriso pode não estar funcionando como deveria, meu conselho profissional é não espere demais para buscar uma orientação. Mesmo que não vai iniciar seu tratamento agora, só de entender o seu caso, você já ganha tranquilidade e evita problemas futuros. Então, a jornada ortodôntica começa com clareza, e clareza com informação. A gente vai continuar juntos por aqui, com vídeos, conteúdos e muita orientação sobre isso.
Tenho certeza que isso vai te ajudar em todas as fases do teu tratamento, antes, durante e depois de usar aparelho. Então a gente se vê nos próximos vídeos e um grande abraço. Até lá!